Hoje falaremos sobre analisadores de bateria Fluke. Alguns produtos que trabalhamos também da linha Fluke industrial para infraestrutura são os termovisores, detetores de vazamento sônico, são para ar comprimido, gases, analisador de qualidade de energia, analisador de baterias e outros. Os analisadores de bateria Fluke Série 500. Os analisadores de bateria são ferramentas de testes ideais para manutenção, resoluções de problemas e realizações de testes em baterias fixas, individuais e bancos de baterias. São utilizados em aplicações críticas, em data centers, redes de telecomunicações, sistemas de distribuição de energia, entre outros. Aplicações críticas, elas não podem falhar quando tiver que entrar em operação. Por isso, um medidor desse, um analisador desse, é muito importante no trabalho de manutenção preventiva da sua empresa. Alguns recursos importantes da série 500. As medições principais que esses equipamentos fazem: resistência interna da bateria, tensão e corrente AC e DC, tensão de ondulação residual, que é o ripple, frequência e temperatura da bateria. Algumas configurações que eu achei interessante citar nesse momento, além de outras que existem, essas eu achei bem interessantes, são diferenciais. É um módulo de medição de sequência, automático ou teste manual de sequência de strings de bateria com armazenamento de medição automática, incluindo tensão, resistência e temperatura. Nesse caso, é utilizando uma ponta especial para um medidor, para um analisador BT 521. O modo de sequência é destinado a tarefas de manutenção com vários sistemas de energia e sequências da bateria. Antes de iniciar uma tarefa, os usuários podem configurar um perfil para a tarefa, para geração de relatórios e gerenciamento de dados. Então, quando você tem um banco de baterias grande, você pode colocar no modo sequência e a cada medição de bateria, depois que se estabiliza a medida, ela salva e ela te dá um resultado. Depois nós falaremos disso, mas elas salvam todos os dados que foram medidos automaticamente, sem a necessidade de você parar a medição, fazer anotações em paralelo, ou seja, ela faz tudo isso no próprio equipamento. Tem uma outra configuração que é o auto hold. Quando ela está ativada, o produto congela a leitura quando ela permanece estável por 1 segundo. Então, depois que essa medição ficou estável, ela congela, ou seja, evita aquela variação rápida de valores, às vezes até um valor pequeno, mas fica variando e você não sabe qual valor adotar. Então, essa é uma coisa que ajuda muito. O autosave, quando está ativado, os valores medidos são automaticamente gravados na memória do produto para depois você utilizar em relatórios, etc. Existe também a opção de cabos de testes ergonômicos. Ele já vem com os cabos, mas tem também alguns cabos diferenciais. São pinos de teste Kelvin, com 2 polos coaxiais robustos com botão Save remoto, que reduzem o tempo de teste e aumentam a eficiência. Existem os extensores de longo alcance para células empilhadas duplas. Então, quando você tem uma dificuldade, que tem muitas baterias, às vezes em posição um pouco mais distante, uma em cima da outra, ou seja, é empilhado, é difícil de você ficar colocando a mão com a ponteira menor, essa daí ajuda muito. Existe o conjunto de sonda de teste inteligente. Isso aí são só para os modelos BT 520 e o 521, que é aquela sonda BTL 21 que nós falamos agora há pouco. Ele tem um visor de LCD integrado ao cabo.
Ela faz medição por infravermelho, quando você utiliza esta ponta no equipamento BT521, e ela dá um feedback áudio e verbal, né? E capturas de tensão e registro de temperaturas automaticamente através do botão Save. Então, esse feedback, a partir do momento que você tem os dados configurados de limites inferiores e superiores, ele, tanto no visor LCD, ele vai mostrar o mesmo valor que está dando no analisador, então ficaria fácil do operador ou do técnico olhar o valor, não precisaria olhar no equipamento, no próprio cabo, e também ele, por áudio, ele informa você se está aprovado ou reprovado essa bateria. Então, se passou ou se falhou. Você ouve. Então, às vezes, se você tiver um ambiente que dê para utilizar essa função, você não precisa ficar olhando para o visor do equipamento. Apenas ouça e vá para a próxima bateria. Análise aprimorada de dados. Compare rapidamente tendências, analise resultados e crie relatórios com o software de gerenciamento de bateria. E tem uma comunicação sem fio desse equipamento, tanto Bluetooth quanto Wi-Fi, e tem porta USB para você se conectar com o PC e utilizar esse software de gerenciamento. Aqui nós falaremos de 2 itens que nós comentamos rapidamente há pouco, mas acho que vale a pena mostrar o diferencial. Limites de tensão e resistência. Os analisadores de bateria Fluke permitem definir com rapidez e facilidade as faixas de tolerância ou limites de medição superiores e inferiores. Durante o processo de teste, os valores medidos são comparados automaticamente aos níveis pré-definidos, produzindo uma indicação de aprovação, no caso seria passa, reprovação, seria falha, ou advertência, seria um alerta após cada medição. Com a utilização dessa sonda inteligente BTL21, o resultado da comparação após cada medição é de forma visual e verbal. Então é aquilo, após cada medição, com essa ponta inteligente, você pode olhar no visor LCD, verificar o valor e pode ouvir também se passou ou falhou, então fica muito fácil. Um máximo de 10 conjuntos de limites pode ser armazenados e as indicações de limites são determinadas com base nos seguintes critérios. Ou seja, você pode configurar até 10 conjuntos, né, desses limites, e quando for para a tensão, se a tensão for maior que a inferior, ele vai sinalizar passou. Se for menor que a tensão do limite inferior, falha. Para a resistência, ele tem um item a mais. Se for menor que a referência, passa. Se for maior que a referência, mais uma condicionante, falha. Se tiver no intermediário, ela alerta. Então, você pode analisar melhor o que está acontecendo com essa bateria e possivelmente acompanhar ou tomar uma ação de imediato, a substituição, para que ela não atrapalhe o funcionamento das outras e prejudique o funcionamento das outras. E tem o segundo item, que é o software de gerenciamento de bateria Fluke. O software de gerenciamento de bateria Fluke permite importar dados com rapidez e facilidade do analisador de bateria para um PC. As informações do perfil da bateria e os dados de medição são armazenados e arquivados com o software de gerenciamento e podem ser usados para comparar resultados, alternar resultados entre leituras de condutância e resistência e realizar análise de tendências. Todas as informações de análise, perfil de bateria e dados de medição podem ser usadas para gerar relatórios com facilidade. Visualize leituras salvas rapidamente, gerenciamento de perfis, histograma de uma cadeia de baterias com limites definidos pelo usuário final, histórico de dados de tendência das baterias. Então, você olhando esses gráficos, você pode ver como elas estão se comportando ao longo do tempo, ao longo de várias medições, ela vai compondo esse gráfico.
diversas rodadas de tensão de descarga, geração de relatório rápido, atualização de firmware e alternar resultados entre medição entre leituras de condutância e resistência. Aqui são 3 modelos dessa série 500, que é o BT510, BT520 e BT521. E nessa tabela mostra os parâmetros e os modos de medição para cada elemento. Então, de acordo com cada aplicação necessária, você tem um produto que pode ser mais completo ou não. Aqui é o teclado do analisador. Então, do lado direito tem a foto do teclado, são teclas, a chave seletora, botões. Do lado esquerdo tem cada tecla, cada botão, a função que ele executa. Aqui é a visão do analisador completo. É um equipamento pequeno, portátil, leve, fácil manuseio, fácil de carregar. Então, isso facilita muito o trabalho do técnico quando ele tem que fazer uma medição em espaços, inclusive, apertados. Do lado esquerdo, nós temos a tela, o desenho da tela com todas as informações, e tem também cada ponto da tela, o que significa. Está abaixo, um índice. Inclusive, se você olhar nessa tela, do lado esquerdo inferior, tem 7/32. Quer dizer que você está medindo a 7ª bateria de um banco de 32 baterias. Então, esse está na sequência. Então, você também tem algumas opções lá, o autosave está programado, essa bateria passou, está dando a medição da resistência interna, a tensão, então tem várias informações que você pode utilizar. É um display bem completo. Aqui é a sonda inteligente, BTL21. Então, do lado esquerdo, tem até um desenho, como que você encaixa o conector dessa sonda no equipamento, no topo do equipamento. E você tem também pontas mais simples que você espeta no topo do equipamento. Aqui nós estamos mostrando essa sonda. Tem o visor LCD, que também tem várias informações, temperatura, resistência interna, tensão. Então, tem o número da bateria, então tem várias informações importantes que você pode ver, tanto no display do equipamento, quanto de uma forma um pouco mais resumida no visor. E você pode ouvir também se passou ou falhou de acordo com aquelas configurações. Aqui são alguns tipos de medições, como você pode executar com esse analisador. Então, tem teste de tensão e resistência interna da bateria, medição de tensão DC, medição de tensão AC, tem a função auxiliar, que é para quando você usa aquele medidor tipo alicate. Tem do lado direito, vem um calibrador de 0 para você zerar o equipamento. Na parte inferior esquerda, tem um detalhamento, mostra um pouco mais sobre aquelas pontas da sonda inteligente, inclusive com aquele cabo extensor. Então fica uma distância grande para você ter alcance, às vezes os bancos de bateria são grandes, em prateleiras e de difícil acesso. Do lado direito desse mesmo desenho tem a ponta. Ela tem dentilhada e quando você coloca na superfície essa medida, ela dá um bom contato, inclusive ela tem um sistema de mola, ou seja, você pode pressionar que ela também ajuda nessa conexão para ter uma leitura bem precisa. Do lado direito é aquela medição com a BTL21, quando você usa o BT521, que ela faz a leitura da temperatura do polo da bateria por infravermelho. E por último, você tem o equipamento e você tem que fazer uma rotina de testes. Então, esse Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, conhecido como I3E, é a principal fonte de normas da indústria para manutenção de baterias. Ao longo da vida útil da bateria,
o I3E recomenda a realização periódica de combinação de testes. Então, você tendo esse equipamento, você tem que fazer com uma certa frequência as medições, para que, caso alguma coisa esteja acontecendo de errado com algumas baterias, você consiga corrigir sem deixar que ela deteriore ela mesma e deteriore as outras baterias. Daí você tem que trocar todo um banco e é muito caro isso e demorado. Então, por exemplo, você tem os itens de teste, tensão e corrente AC/DC, temperatura, a resistência e o ripple. E você tem uma frequência, mensalmente, trimestralmente, anualmente e início. Ou seja, quando você inicia o teste num banco de baterias, você faz todos os testes para você ter o histórico depois. E você depois pode ir fazendo mensalmente, trimestralmente, as outras medições. E com isso você vai fazendo aquele gráfico e vai vendo a tendência. Caso tenham dúvidas ou queiram mais informações ou cotação, informações comerciais, técnicas, pode entrar em contato com a Belver através do meu e-mail, tem meu telefone, ou através de outro consultor na Belver. Agradeço, obrigado.